Não tô nem aí. Arte é algo pelo que se luta, se a ama, mesmo que a mensagem seja mal entendida. Ele é um artista que ama a guerra. One of the founders of Rockefeller, Rockaway. He discovered Jay-Z, Kanye West, and so many others. One of the biggest pioneers in hip-hop. Eu levei o Jay-Z e o ofereci a todas as gravadoras. E todas disseram não. Tive que fazer isso sozinho. Eu quero muito entender por que a Rockefeller venceu. Eu cheguei a fazer parcerias com vários artistas diferentes. Eu te entrego todos os direitos do meu disco e da minha arte. E você me oferece apenas 10%. Sinceramente, isso não fazia o menor sentido pra mim na época. Todo aquele período da sua carreira, né? O capítulo da Rockefeller, você tem algum arrependimento em relação a isso, da forma como foi visto? Eu não teria sido tão generoso com o Jay. Pra mim era mais amizade e pra ele dinheiro. Mas ele fez coisas que eu achei que ele nunca faria. Só estou dizendo isso. Deixa eu só dizer uma coisa. Qual foi o momento mais difícil da sua vida? Quando a Aaliyah morreu, partiu o meu coração. A cantora e atriz Aaliyah morreu em um trágico acidente de avião. Tentei imaginar como eu me sentiria se estivesse lá. Não faça isso. Você não quer entrar nessa. É uma dor que você não conseguiria entender. Antes de começar este episódio, eu só quero dar um enorme obrigado a todos os nossos novos inscritos. 74% de vocês que assistem a este canal não eram inscritos antes, e agora caímos para cerca de 71%. Isso nos ajuda de várias maneiras que são bem difíceis de explicar, mas de forma simples, quanto maior o canal fica, maiores são os convidados. Se você ainda não se inscreveu no The Diary of a CEO, peço um favor. Se você gosta deste programa, por favor, clique no botão de inscrição. Sem mais delongas, eu sou Steven Bartlett, e este é o The Diary of a CEO. Espero que ninguém esteja ouvindo, mas se estiver, por favor, guarde isso para você. Sempre acreditei que, para entender um homem, é preciso entender seu contexto inicial. Porque, como a psicologia infantil frequentemente afirma, é realmente aí que nosso caráter e nossa forma são moldados. Então, você pode me levar de volta ao seu contexto inicial, o contexto que é mais relevante para quem você se tornou na vida, lá no Harlem, na Rua 109 com a primeira. Minha primeira, lembrança real de quem eu sou é que eu me lembro de ter, 4 anos e estar no jardim de infância. E uma professora gritou comigo, ou eu levei uma bronca e eu me senti envergonhado. Eu me senti desconfortável. E lembro-me de dizer a mim mesmo, aos 4 anos de idade, nunca mais vou me sentir envergonhado, nunca. Eu não gostava daquela sensação. Sabe como quando o Fred Flintstone levava bronca e começava a encolher? E eu simplesmente pensei, nunca vou me colocar em uma situação de deixar qualquer adulto, professor ou quem quer que seja. Eu nunca vou me permitir passar por uma vergonha dessas. Odiei aquilo. Não gostei nem um pouco daquela sensação. Acho que foi a última vez que senti algo assim. Pausa. E como isso, então, presumivelmente, isso também afeta seu relacionamento com figuras de autoridade? Isso só significa que não me importo com o que pensam. Então, não importa o que aconteça, nada vai me fazer sentir menos do que sou. Eu sei quem sou. Aquele professor não podia me fazer sentir pequeno só por ser professor e eu aluno. Não havia como eles me fazerem sentir inferior. Eu nunca mais ia deixar outra pessoa me fazer sentir mal comigo mesmo. A última vez que isso aconteceu, eu tinha 4 anos. Mas o que percebi, conforme fui crescendo, é que é assim que as pessoas vivem suas vidas, com medo do que os outros pensam delas. E é por isso que elas não dizem o que sentem, é por isso que guardam tudo pra si, e é por isso que acabam deprimidas. Desde que você esteja se expressando, desde que não se importe, desde que não esteja machucando ninguém, não há dor para sentir. É quase como se naquele momento eu tivesse passado um spray chamado "Não tô nem aí para o que os outros pensam", e acho que essa tem sido a coisa mais importante, não se importar com o julgamento dos outros. E quanto aos seus pais, eles tinham o direito de te dizer o que fazer? Claro, quando criança, mas minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos, então eu ainda era uma criança. Então naquela época eu já ganhava meu dinheiro, sabe? A última vez que alguém pôde me dizer o que fazer foi a última vez que alguém pagou minhas contas. Então se você paga minhas contas, aí sim você pode me dizer o que fazer. E eu nunca me coloquei em uma situação dessas como adulto, para que alguém pudesse me dizer o que fazer. Eles podem me dar conselhos. Meus pais me davam conselhos, mas aos 16, 17, após perder minha mãe, eu ganhava mais que meu pai.
Sabe? Então, nesse ponto, é difícil ouvir pessoas mais velhas que você que não chegaram onde você quer chegar. E quando criança, você se torna muito arrogante quando consegue fazer coisas de adulto. Mas foi a minha mãe que me ensinou a nunca, jamais, em hipótese alguma, deixar alguém te dizer algo em que você não acredita sem que você exponha o que pensa a respeito. E você sabe, quase chegamos ao ponto de ter uma relação um tanto desrespeitosa, simplesmente porque eu retrucava. Mas veja bem, na escola eu sempre retrucava. Se eu não concordasse com você, eu deixava isso bem claro. E eu dizia, olha, foi a minha mãe quem me ensinou isso. Você entende o que eu quero dizer com isso? Então, basicamente, me ensinaram a responder. Agora você é pai. Quando você para e olha para trás, Eu já sou dá para pai, perceber entende? claramente. Na verdade, sabe? eu já dá para deveria ser notar avô mesmo. a esta altura. É que eu só... Minha caçula, sabe? Eu a tive aos 50 anos. Hoje eu tenho 51. Sobre isso. Da última vez que eu contei. Olhando para trás, para sua relação com seus pais e agora que você é pai, com seus próprios filhos, como isso te moldou? A dinâmica entre eles e a relação deles com você? Existe algo que você olha e diz, por causa disso eu me tornei quem sou? Bem, tudo. Eu tenho uma tatuagem no braço que diz: obrigado por me tornarem o homem que sou. Pois é, herdei o senso de humor do meu pai e a garra da minha mãe, ponto final. E é isso, você se torna uma combinação das pessoas que mais te influenciam. É por isso que você tem que ser importante. Quer dizer, é importante ter consciência do que você faz quando percebe que as pessoas são realmente influenciadas por você. Entende? Nunca faça o que você não quer que quem você ama faça, pois eles acabarão fazendo o mesmo com você. Então, eu peguei um pouco disso. Sabe, minha mãe, ela era uma empreendedora. Ela sempre garantiu que eu tivesse tudo. Ela vendia coisas. Sabe o que eu quero dizer? Não drogas, mas roupas, entende? Mas em mercados de pulgas e coisas assim. E ela era muito inovadora com isso. Ela fez uma coisa uma vez. Fomos a um mercado de pulgas, ela pegou um bambolê, colocou uma cortina nele e a gente ficava de pé lá dentro e aquilo virava um provador. E naquele dia, ela vendeu todas as calças jeans dela. Ela faturou $800 naquele dia, eu me lembro, em Aqueduct. Então, sabe, eu sempre tive essa veia empreendedora da minha mãe, fazendo as coisas de um jeito diferente. Desde cedo, entendi que essa é a única forma de fazer direito. Se você não se destaca, você é só paisagem no meio da multidão. Mas quando você faz as coisas de um jeito diferente, as pessoas se sentem atraídas por você. Uma das coisas em que tenho pensado desde que cresci é como muitas das características que mais valorizo em mim provavelmente vieram do que o mundo consideraria erros que meus pais cometeram. Então, uma delas é o fato de não estarem presentes te torna independente ou... Sabe, talvez ser um viciado em trabalho torne o filho um viciado em trabalho, ou talvez não ter dinheiro te dê determinação. Quando você pensa nas coisas que não estariam naquele, manual de criação de filhos, que, no fim das contas, te ajudaram e te tornaram, sabe, o homem que você é hoje, tem algo ali que te faz pensar, um erro me tornou brilhante. Cada erro que tive que corrigir me tornou brilhante. Isso te torna um chefe, porque o trabalho de um chefe é, desatar nós. Sabe, seu papel como pai ou mãe é garantir que seus filhos nunca tenham que passar pelos mesmos problemas que você passou. É quebrar ciclos. Mas antes, você meio que precisa entender que ciclo é esse. Então, como um adulto que teve filhos, eu não vou, falar mal do meu pai. Mas se eu fosse ele, eu teria estado mais presente na minha vida. E você pode olhar para tem aquela coisa de que se seu pai é alcoólatra, você pode acabar se tornando um alcoólatra por causa disso, ou simplesmente nunca tocar em bebida. Então, depende de como as coisas te afetam. Então, a forma como ele criou os filhos e o jeito que eu sabia e estava consciente de como isso me fazia sentir, eu sabia o que não fazer com meus filhos, ou o que não, ser ausente, ou como e quando eu deveria ser consistente. O ciclo que eu queria quebrar era aquele em que, sua mãe te diz para não gostar do seu pai e seu pai te diz certas coisas sobre sua mãe e essas são as pessoas que você mais ama. E a única coisa que você quer quando criança é que seus pais fiquem juntos. É só isso que você quer. Então, eu precisei ter 5 filhos para ter um bom relacionamento, um que não seja tão traumático para a criança, um relacionamento funcional. Eu precisei ter 5 e chegar aos 50 anos para chegar lá.
Mas cada uma daquelas crianças, as outras 4 crianças, eu sabia que eu pensava, droga, sabe? Embora eu tenha conseguido fazer com que eles nunca precisassem vender drogas e tivessem a melhor educação, vivido aquela vida do 1%, mas eu não consegui quebrar esse ciclo. O que mais me machucou foi a separação dos meus pais e a rixa. Eu não conseguia quebrar aquele ciclo, então, sabe, eu não ia parar até conseguir. Era quase como se a cada filho eu me tornasse um pai melhor. Mas saber que a separação dos meus pais afetou minha mãe pelo resto da vida dela, o que me afetou. Sabe o que eu quero dizer? E eu nunca quis fazer isso com os meus filhos. E também ser um pai que só visita é uma droga. Você quer acordar com seu filho. Você quer ver seu filho crescer e evoluir, sabe? Comprar e oferecer coisas materiais. Uma criança nem liga pra isso. Isso não tem valor pra uma criança. Elas nem sabem o que é dinheiro até você falar sobre isso. Tudo o que eles querem é o seu tempo. E essa é a coisa mais valiosa, sabe? O amor que você pode dar ao seu filho. Então, sabe, em algum momento você pode pensar, ok, vou sacrificar o tempo com meu filho porque preciso ganhar dinheiro para sustentá-lo. Mas a criança não se importa com isso, sabe? A criança só quer que você esteja presente para apoiá-la. Você aprendeu sobre emoções e afeto e como se expressar com seus pais. Isso era algo que você conseguia fazer bem quando era jovem? Quer dizer, eu não rotularia como isso é afeto, mas sempre consegui me expressar de qualquer jeito, sabe? Seja chorando ou fazendo carinho, sabe? Eu não tenho problemas em ser e mostrar o que sinto naquele momento, a menos que seja a polícia. Você tinha 16 anos de idade quando a sua mãe veio a falecer? Como isso muda você? De tudo o que li sobre aquela época da sua vida, ela era tudo. E eu li que você disse que esse era o seu maior medo quando era jovem, perder sua mãe. Isso acabou me transformando em uma fera. Me tornou alguém destemido, sabe? É como se fosse uma benção e, ao mesmo tempo, uma maldição enfrentar seus pesadelos tão cedo. Porque depois disso, você não tem mais nada a temer. Então, sabe, foi quando minha mãe morreu. De novo, eu não tava nem aí se morresse, porque eu pensava, né, putz, eu ia estar com a minha mãe, então eu não tinha medo de nada naquele momento, e eu sabia como eu ia reagir, sabe? Porque às vezes você não sabe como vai reagir em certas situações. Então eu sabia como eu podia superar isso, não superar, mas conviver com isso, e também faz você dar valor ao que é um problema de verdade. Sabe, tipo, cara, depois que minha mãe morreu, eu pensava, cara, se ninguém está morrendo, eu nem quero ouvir falar disso. Dá pra resolver. Eu nunca vou ficar infeliz, a menos que tenha a ver com saúde, morte ou liberdade. Sabe o que eu quero dizer? Mas fora isso, nada nunca vai me preocupar. Tipo, eu não vou ficar... Sabe, muita gente exagera nos problemas porque nunca teve nenhum. Eles não sabem o que é um problema. E aí fazem algo leve parecer a pior coisa do mundo. E eu nunca vou fazer isso porque eu dou valor quando as coisas estão boas. Sabe o que eu quero dizer? Tipo, a qualquer segundo, uma merda pode acontecer. Então, entre esses momentos que você não pode controlar, você tem que aproveitar a vida ao máximo, 100%. Mas às vezes você realmente precisa passar por alguma dor cedo para entender como apreciar a vida daqui para frente. A mesma coisa aconteceu comigo quando perdi minha namorada, perdi a Alia. Sabe, não era uma dor que eu achava que um dia sentiria. Sabe, você não espera, tipo, perder sua namorada. Mas quando você consegue, quando você arranja uma garota de novo, você não a deixa escapar e você valoriza o amor. Sabe, as coisas têm que ser tiradas de você. Coisas que são de graça, você descobre que não tem preço quando são tiradas de você. Como a liberdade e as pessoas que você ama, sabe? E aí você pensa, do que eu estava reclamando? Sabe, eu era rico, eu era próspero porque eu tinha amor e agora não tenho mais. E não há dinheiro no mundo que possa trazer isso de volta, sabe? Quando a saúde vai embora, não importa como, você vai gastar qualquer quantia de dinheiro para recuperar sua saúde se estiver de cama, debilitado. Uma vez que sua liberdade é tirada, você gastaria qualquer quantia de dinheiro para sair da cadeia. Tudo o que tem, porque você não pode gastar nada disso enquanto está preso, a não ser na cantina. O que é, você sabe. Então, novamente, perder um amigo, perder alguém que você ama, se pudesse fazer você gastaria tudo no mundo para ter essa pessoa de volta. Mas então você tem que realmente perdê-los para perceber o quanto e quão sortudo você era por tê-los. Então eu tento aproveitar a vida no momento. Eu realmente aproveito a vida no momento. Porque eu fico pensando, e se isso fosse tirado de mim? Aí eu ficaria mal, sabe?
aos 16 anos de idade, perder a minha mãe naquele contexto do Harlem. Como você lida com esse luto? Ninguém te ensina a lidar com o luto. Você vende Vender drogas. É o que faz. Foi assim que eu lidei com o luto. Eu pensei, cara, eu preciso ir atrás de dinheiro. Sabe como é? E sabe, naquele ponto, naquele momento, eu pensava, porque eu era mais novo, que dinheiro significava felicidade. Então eu faria qualquer coisa por ele naquele momento, entende? Tipo, sabe, eu estava vendendo drogas. Eu estava arriscando minha liberdade e minha vida e machucando outras pessoas. Foi exatamente assim que eu fiz, sabe? Apenas ocupando o meu tempo e seguindo em frente, sem mais, ponto final. Será que isso é luto? Ou será que é apenas uma forma de distração? Não sei como chamam isso nessa idade. É o que chamam de passar por isso. Então, provavelmente é uma distração. Sabe? Mas de novo, tipo, o que você vai fazer aos 16 anos? Pra mim, sabe, eu não tinha dinheiro pra um terapeuta, nem a maturidade pra procurar um naquele momento. Então, acabei de vender drogas. É isso que você acha que precisava, olhando pra trás, um terapeuta? Eu não precisava de nada. Eu gosto de onde estou agora. Acho que cada lição que aprendi para chegar onde estou foi perfeita para mim e para o mundo. O mundo aprende à medida que eu aprendo. Esse é o cara que eu me tornei. Eu não chamo de derrotas, eu chamo de experiências de aprendizado. Mas quando você faz isso publicamente e você sempre consegue cair de pé, o resto do mundo aprende com isso. Tim Grover, que treinou MJ e Kobe, me disse que, sabe, você olha para os primeiros anos das pessoas e encontra traumas e coisas que aconteceram e dor, e isso será, muitas vezes, responsável pelo que ele chamou de seu lado luz, a coisa que os torna grandes e famosos e resilientes e bem-sucedidos e os faz ganhar medalhas de ouro. Mas então essa coisa também é responsável pelo lado sombrio deles, que pode ser, sabe, pode ser as inseguranças, pode ser as coisas que são menos admiradas. Você concorda com isso? E se sim, qual é o seu lado sombrio? Bem, sabe, acho natural ficar preocupado quando as coisas vão bem por um instante. Porque já aconteceu de as coisas estarem indo bem e eu ter ficado arrasado. Mas nesse momento eu digo que é normal você pensar assim, você já passou por isso. Acho que o único lado sombrio é as pessoas me tirarem do sério, sabe? Quando sinto que alguém não está sendo justo comigo ou com as pessoas que eu amo. Eu fico gatilhado bem. Eu fico gatilhado. É difícil controlar esse lado. Por quê? Por que você se irrita tão facilmente? Provavelmente porque tem coisas que vêm me incomodando há um tempo. Sabe, quando você está na rua, você tem que dar o exemplo com as pessoas. Então, qualquer tipo de fraqueza significa que mais gente... Isso te torna um imã para problemas. Tipo, gente tentando te roubar ou achando que você é mole, sei lá. Especialmente quando você lidera um grupo, sabe? Então, você sempre tem que ser o mais forte. Você tem que estar disposto a fazer qualquer coisa que você manda outra pessoa fazer. Tá ligado? Então, na rua, você sabe, é agir agora, pensar depois, é modo de sobrevivência. E o que acontece é que, só porque você saiu do modo de sobrevivência, seus músculos e seus instintos naturais ainda entram no modo de sobrevivência às vezes. Então, eu tive que fazer terapia pra, sabe, tipo, ei, você não está mais na rua. Pra conseguir dizer isso, tipo, ei, você não está mais na rua, então não precisa mais lidar com as coisas desse jeito. Mas se você acompanhou minha carreira, sabe, eu gritava muito porque eu preferia, tipo, quando eu estou gritando de verdade, seria eu, tipo, na rua, eu teria partido pra cima de você. Então, em vez de gritar, quer dizer, em vez de partir pra cima de você e acabar na cadeia, eu só gritava ou perdia a cabeça. Eu precisei mudar a minha forma de agir. O jogo nas ruas é completamente diferente e as regras do jogo mudam o tempo todo. Ser desrespeitoso e agressivo faz parte da rotina desse mundo corporativo. O que você faz lá dentro, todos os dias, te faria acabar dentro de um porta-malas no meio da rua. E se você vem da rua e tem que ficar tipo, isso doeu. Tipo, eu não posso te machucar, não posso te bater, não posso fazer nada, não posso me defender. Tenho que resolver isso com um advogado. Isso pode se tornar traumatizante e você acaba tendo que guardar muita coisa pra si. Então, desrespeito me gatilha. E, sabe, pessoas tentando controlar a narrativa, te enganando pra você achar que não é grande coisa, quando na verdade você é. Sabe quantas pessoas tentaram me convencer de que não sou um super-herói? E eu sei que sou, eu sou esse homem. Por que essa é uma crença importante pra você? Porque eu estou sempre lutando pela cultura. É isso que um super-herói faz, sabe? Ou um general. Sabe, na época dos romanos, não importava quanto dinheiro você tivesse, você não era famoso a menos que lutasse pelo seu país e vencesse uma guerra pelo seu país por algo que você amava, sabe? E pra mim, eu sou uma pessoa que ama muito, não só o país,
eu amo a cultura, eu amo intensamente, eu amo a arte. Tem tanta coisa pela qual eu luto, sabe o que eu quero dizer? É como se eu simplesmente não conseguisse ignorar coisas que me afetam, que afetam a minha cultura e as pessoas que eu amo. É difícil. Acho que muito condicionamento acontece quando você vê que as coisas estão erradas e precisa fazer vista grossa para sobreviver, e eu nunca fui esse tipo de cara. E eu não venho de uma família ou linhagem de pessoas que já foram abusadas, que já sofreram bullying. Eu venho de uma linhagem de pessoas que enfrentam o valentão, que oprimem o opressor. Tipo, nós procuramos pessoas que acham que são duronas porque nós realmente achamos que não são, só por causa da compensação excessiva. Sabe o que eu quero dizer? Então, não é sobre como você, tipo, se projeta ou age. É realmente sobre o que você faz. Se eu tivesse te perguntado, quando você tinha 16, 17 anos, depois que sua mãe faleceu, o que você ia ser quando crescesse? I just said, great. I'm gonna be great. I'm gonna be Dame Dash. I didn't know what I was gonna be. At 16, I just knew I was gonna be great. Como pode ter tanta certeza? How could you not be so sure? I'm Dame Dash. You know what I'm saying? Like, my narrative's never been losing. You know, when you start out winning, and that's all you know, even when it appears you lose, if you're a winner, you're like, I just can't see myself losing. So no matter what, I'm gonna end up winning. I'll learn from it. It'll be patient, but I don't see losing. Você percebe que nem todo mundo compartilha dessa mesma mentalidade, né? It's too bad for them. I don't understand why. Você entende de onde você tirou essa mentalidade? Eu sou do Harlem. É coisa do Harlem. Acho que minha família, sabe, e simplesmente vencer. Tipo, sabe, ser aquele garoto na escola que era bom em todos os esportes, que sabia brigar, sabia dançar, era engraçado. Sabe o que eu quero dizer? Eu simplesmente não me vejo levando a pior. Essa crença, ela foi construída ao longo do tempo, tipo, ficou mais forte e foi reforçada pelo sucesso repetidas vezes. Como se fosse construir, tipo, esse acúmulo de evidências sobre do que você é capaz e quem você é. Ela se desenvolveu ou sempre foi sólida? Eu simplesmente nunca pensei que não fosse ganhar. Tipo, eu não sei. Quer dizer, tipo, pra alguém me perguntar e dizer, tipo, é loucura você sempre achar que vai ganhar. Eu realmente acho uma loucura você não achar que sempre vai ganhar. Tipo, do jeito... eu vejo o oposto. Eu simplesmente não entendo por que entrar em uma luta que você acha que vai perder. E a vida é uma luta todo dia. Então, por que eu entraria em qualquer coisa pensando que não vou fazer história? Estou, tipo, um pouco atrasada no meu cronograma agora. O que dizer com isso? Bem, novamente, no início da minha carreira, tudo que eu fazia era por dinheiro. Eu só pensava em dinheiro. E então aconteceu algo e passou a ser tudo sobre a arte e ser capaz de me sustentar, fazendo o que eu quero, ser feliz e poder criar, me tornando um artista faminto e apenas ser alguém que não explora artistas, mas que na verdade é o artista. Eu estava fazendo do jeito comercial. Estava chegando onde precisava no que diz respeito à cultura pop, mas as pessoas ao meu redor faziam com que eu não ficasse feliz com isso. Não parecia certo. E decidi fazer do jeito artístico. Naquela época, eu não sabia que chegaria a dizer que se dane, eu só quero ser artista. Eu pensava que se eu fizesse as coisas só por dinheiro. Tipo, imagina o que eu seria na indústria da música agora se eu estivesse, tipo, explorando todo mundo. Isso não é inteligente, sabe? E tirar vantagem. Tipo, se eu tivesse tirado vantagem do Jay-Z, o que eu provavelmente poderia ter feito? Ele não sabia nada sobre o negócio. Ele pode tentar agir como se soubesse agora, mas acredite em mim. Sabe o que eu quero dizer? Então, sabe, se eu fosse aquele tipo de pessoa que faria qualquer coisa sem integridade, sem moral ou escrúpulos, eu teria bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Não teria ensinado meus artistas a usar a fama para produtos próprios. Teria usado a fama deles só para a minha. Sabe como é? Eu, ensino meus artistas a serem independentes de mim. E entende o que eu quero dizer? É por isso que os artistas ao meu redor acabam... geralmente é o empresário que tem mais dinheiro que o artista, né? Os artistas é que tem mais dinheiro que o empresário. Obviamente, eu não sou o empresário. Tá ligado no que eu tô dizendo? Senão, eu teria a grana. Eu sou o artista. É engraçado como artistas viram empresários. Eles deixam a arte de lado em certos momentos. Ou quem é realmente um artista, ou o que é um artista de verdade. Mas para mim, um artista de verdade é alguém que não faz nada por dinheiro, que sou eu. Eu não faço nada por dinheiro. Eu ganho dinheiro com as coisas que amo fazer, com a arte e respeito o processo da arte, tá ligado? É por isso que você vê, quando eu cheguei, eu conheço o processo, mas não de uma arte só, de várias. Então eu conheço a arte da moda, a arte da música, os quadrinhos, sabe? Mesmo que eu não desenhe, mas, sabe, todas essas coisas diferentes eu aprendi a ponto de conseguir fazer de forma independente e não precisar terceirizar.
A custa do prazo que poderia ter sido, você está dizendo que poderia ter sido mais rápido se você tivesse escolhido explorar as pessoas. E essa é a troca que muita gente não teria feito. Eles teriam escolhido o negócio. É por isso que eles são infelizes. Agora eles tomam remédios. Agora eles não são felizes. Agora eles pagam por sexo. É só que eu não vou fazer isso. Sabe o que eu quero dizer? Na primeira parte da sua carreira, você estava do outro lado, certo? Você era o empresário. Você estava trabalhando com artistas como Jay-Z e Kanye e muitos, muitos outros. E você não estava no modo artista, como você se vê agora com os quadrinhos e os filmes e a música e tudo mais que você está fazendo. Tudo o que você está fazendo. Revistas e livros para crianças. A lista era tão longa que eu pensei, sabe, a propósito, tipo só... É como eu disse, é uma loucura. É um absurdo a quantidade de coisas que me inspiram e que eu acho que, na verdade, conseguiria fazer melhor do que todo mundo. Olhando pra trás, pra quando você tinha 16 anos e a escola, dizem que você foi expulso várias vezes. Fui expulso de uma e abandonei a outra, mas você foi expulso de muitas. Entendo o porquê, pelo que disse daquela criança de 4 anos que... Porque eu iria querer alguém que não tem tanto dinheiro quanto eu quero ganhar tentando me dizer o que fazer. E como você acha que eles se sentiam quando eu dizia isso pra eles? Tipo, meu carro é melhor que o seu. Eu tenho 16 anos. Você é o diretor. Sabe o que eu quero dizer? Também parou na vaga do diretor uma vez? Por isso fui expulso de 2 escolas. É uma loucura porque, sabe, tinha alunos que faziam coisas muito doidas na escola e não eram expulsos. Mas questione esse privilégio de certos tipos de pessoas. Só porque alguém lhes dá autoridade não significa que eu a reconheça. Essa jornada que te levou de lá, de ser expulso daquela escola até, sabe, contratar o Jay-Z, construir aquela carreira e todo aquele sucesso em torno do Jay-Z e do Kanye. O que foi quando você olha pra trás e pensa no porquê de você? Por que você em vez de todos os outros? O que você teve que ter pra identificar o talento do Jay-Z, pra identificar o talento do Kanye, pra transformá-los em estrelas, pra criar a Rockefeller ao lado deles? Olhando pra trás, o que havia em você? Quais eram as suas características como pessoa que o tornaram capaz de realizar tal empreitada? Quer dizer, eu simplesmente não aceitava um não como resposta. Tipo, se eu acredito que alguém vai ganhar, eu tenho 100% de certeza de que vai. E aí eu luto e garanto que aconteça. Você tinha um histórico na música antes do Jay-Z? Quer dizer, você tinha feito sucesso? Antes da música, Sim. Eu entrei aos 19. Já estava no ramo. Então, eu fui do tráfico direto pra música. Você não precisa de qualificação pra entrar na indústria musical. Não, de jeito nenhum. Você pode ser o maior imbecil que já pisou aqui. É exatamente por isso que tanta gente age assim. Você certamente já viu algo assim antes. Quer dizer, no mercado musical, o mercado musical tradicional, existem figuras de fachada que, tipo, se você perguntar para o presidente médio de uma, sabe, gravadora sobre lucros e perdas e resultados trimestrais, eles não entendem porcaria nenhuma disso. Eles só estão lá porque uma empresa branca ou outra cultura não pode dizer que está explorando pessoas negras com uma fachada branca. Então você precisa de uma figura decorativa lá, alguém que escute o que a pessoa está mandando fazer. E é por isso que aquele setor não deu certo para mim. Eu disse, primeiro de tudo, eu nunca fui contratado naquele setor, eu entrei como sócio. Mas o engraçado é que eles não conseguiam me reconhecer como sócio porque eles não eram. E eu não conseguia reconhecê-los como generais. Eles ficavam tipo, ei, como você vai falar com... Você é um soldado. Como você consegue falar com um general desse jeito sem achar que vão quebrar seus dentes? Você entende o que eu estou dizendo? E eles não entenderam isso. Tipo, você não entende. Eu sou o dono dessa porra. Você trabalha para alguém. Fala como o chefe. É loucura tratar quem não tem porra nenhuma como o chefe. Eles simplesmente não conseguiam entender o que significava ser dono do meu próprio patrimônio. Tipo, ser dono, ter a propriedade, não ter que vender meus direitos de algo para depois deixar outra pessoa me pagar pelo meu trabalho. Isso não faz sentido lógico e nunca fez para mim. Sabe o que isso significa? Tipo, você tem um homem feito dizendo e se orgulhando de dizer, eu assinei contrato. Isso soa certo para você? Estou sob contrato com outro homem. Não é, mas eles nos programaram para acreditar que é. Você vai me dar um adiantamento, eu vou te dar todos os direitos das minhas gravações, tudo o que eu fiz, minha arte, e então você vai me dar 10% da minha arte. É isso que a indústria musical, ou 8%, se você tiver sorte. Isso simplesmente não fazia sentido pra mim. Eu fiz parcerias com meus artistas, com os artistas com quem trabalho nos negócios que faço agora, simplesmente porque quero que as pessoas mantenham sua hombridade. Tipo, eu nunca digo que você assinou comigo. Eu não vou permitir isso. Eu não gosto da maneira como soa. Até o vocabulário, a coisa toda, apenas seus masters. Você entende? Todas essas coisas são como palavras gatilho, sabe? Que nos controlam inconscientemente.
Será que a gente pode fumar aqui dentro? Se você Sinceramente, quiser. eu não tenho a sei menor se ideia. tem. É um alarme de incêndio. Aquilo é um detector de fumaça. Aquilo é um alarme de incêndio. Você não pode fumar. Não faço Você ideia nem é do que daqui, seja cara. isso. Nem pense em sair daqui. Isso é só. Você só. A gente não tá num hotel, tá? Vai disparar. Você acha que vai porque disparar? Eu não faço ideia do que seja isso. Isso é um detector de fumaça. Deve ficar tudo bem. É o que é. É o que é. Sabe como é? Parece que consegue. Tô tentando. Quero entender porque a Rockefeller foi. E sabe? É porque era real. Porque era real. Era real. E eu não ia aceitar. Rocco, ninguém quis assinar comigo. A indústria fonográfica é uma verdadeira M. Levei o Jay-Z a todas as gravadoras e todas disseram não. Tive que fazer por conta própria. O que disseram pra ele? Ou que ele era velho demais, ou que rimava rápido demais, ou simplesmente não viam potencial. Então pensamos, vamos fazer nós mesmos. Então é isso. Lembra quando eu disse antes que as pessoas vivem me dizendo que eu não sou um super-herói e eu sei que sou, certo? Então, se alguém te dissesse que você não podia vender empresas e fazer as coisas que você fez, porque pra eles isso é coisa de super-herói, é um sonho que eles não conseguem realizar, tá ligado? Tipo, você fez coisas que as pessoas querem fazer. Eu garanto que se levasse essa ideia a certas pessoas, elas lhe dariam 30 motivos para não seguir em frente. A Rockefeller era boa e fez o que era preciso, pois eu tinha um sonho claro, sem distrações. Eu sabia visualizar a vitória. Então, se alguém me dissesse, você não pode fazer isso por causa daquilo, saia do meu sonho. Porque esse não é o último pensamento que vou ter sobre o meu sonho. Porque a minha mente é poderosa. E tudo o que eu vejo na minha mente, eu consigo fazer acontecer. Então, o que eu estou vivendo é o meu sonho. Eu tive o sonho de vir morar aqui em Londres, exatamente neste momento. Antigamente, isso não passava de uma simples visualização na minha mente. Eu não tinha a menor ideia do que estaria fazendo aqui em Londres, mas eu me visualizava realizando muitas tarefas e conversando com inúmeras pessoas. Você consegue compreender exatamente o que eu estou tentando dizer? Portanto, se você não for capaz de visualizar a sua vitória, você simplesmente não vai conseguir vencer. E a pessoa comum, porque fomos programados para não vencer, 99% de nós somos, não acredita que alguém consiga. Então, quando alguém consegue, é incrível. Mas é só um programa. Assim que você nasce, sabe? Eu já disse isso antes. Você não sabe o que é medo ou do que ter medo até que alguém lhe diga do que ter medo. E muito do que as pessoas dizem para você ter medo é, na verdade, ser bem-sucedido, sonhar, ser independente e seguir seu próprio caminho. Sabe? O que você... Tipo, se você fosse uma pessoa manipuladora que quisesse dominar o mundo inteiro e tivesse esse tipo de poder, mas tivesse que programar todo mundo, a primeira coisa que eu faria seria pegar os filhos de todo mundo, assim que acordassem, e programá-los por 8 horas por dia, para fazerem o que eu quero. Quero que você vá para a faculdade, quero que você arrume um emprego, quero que você trabalhe até os 70 anos. Eu quero que você seja infeliz. Eu quero que você tenha dívidas. Eu quero que você pegue um empréstimo para a faculdade e depois trabalhe para pagar. Se você não for para a faculdade, você transforma os sonhos dos seus pais em um pesadelo. A maioria dos jovens só vai para a faculdade por causa dos pais. Entende o que eu estou dizendo? Então você paga por isso. Então quando olho para hieróglifos, nunca vejo escola. Acho que os pais amam seus filhos acima de tudo. Ninguém os ama mais que quem os gerou. Deveriam ser eles mesmos a ensiná-los. Por que você colocaria uma criança em uma sala atrás de uma mesa quando o sol está lá fora durante toda a infância dela? E não colocá-los de frente para a água, para o oceano ou para qualquer coisa que os inspire. Luzes baixas. Se você reparar, escolas, prisões e hospitais, todos parecem exatamente iguais. Por que não seria em algo inspirador? Por quê? Porque é um programa para nos manter controlados. When you have to have order of masses, you have to have them all doing the same thing so you can know what they're doing, you can monetize what they're doing, you know how they're doing it. So at a very early age, I was like, yo, all this shit y'all teaching me, first of all, none of it makes me think I'm number one. It would make me, if I believe that y'all are teaching me, especially back then, that I'm number two, that I could never be a boss, that there could never be a black president. Nunca nos ensinam a aprovar leis, fazer lobby ou ser políticos. E essa é a única maneira de promover mudanças. Portanto, tem que ser estratégico. Então, quando um ciclo continua se repetindo sem mudanças, ou é loucura ou é intencional. Alguém está perdendo, que somos nós, mas alguém está ganhando, que são eles, e eles estão controlando o jogo.
Agora, cabe a nós criar nosso próprio jogo. Mas os padrões, como você disse, o DNA de quem você é, começa na infância. O que acontece quando você faz 4 ou 5 anos? Mas você é ensinado o que ler, como ler, o que fazer, e também te dizem que a única maneira de ascender socialmente é ser atleta ou trabalhar com entretenimento. E ambos são oferecidos na escola. Então você simplesmente desiste e não vai à escola, não busca uma educação. Você vai e investe todos os seus sonhos em ser um atleta, o que é como ganhar na loteria. E quando não acontece, eles constroem uma prisão baseada naqueles que não se formam. É assim que eles constroem as celas de prisão, que é um setor independente. Quer dizer, sabe, significa que, sabe, não é o governo que é dono. E a intenção é manter essas camas e essas prisões cheias porque você tem um contrato com o governo. Não passa de um hotel que eles querem manter. Então, quando você vai parar naquela cadeia, pelo fato de não ter tido educação, eles garantem que você volte, sem reabilitação nenhuma, e te servem comida ruim, sem terapia, nada dessa porcaria. E é óbvio, se você estuda as pessoas, o que muita gente faz, que você deveria agir de forma diferente para obter um resultado diferente. Mas como ninguém fez nenhuma mudança, a mudança tem que partir de nós. E é por isso que o Rockefeller foi bem sucedido, porque eu não entrei nessa. Nem a educação, nem a programação, que deveríamos assinar nada dessa merda. Nem eles me dizendo que o Jay era velho demais. Tudo isso, sim. Você está me entendendo? Basicamente, tudo o que me disseram não me trouxe benefício nenhum, mas tudo o que eu faço trouxe. Então, quando eu não escuto, minha família come. Quando eu escuto, a gente não come. Não nos ensinam sobre dinheiro quando jovens, especialmente se você não vem de uma família com posses e não tem E isso é um negócio. Guardar dinheiro é um negócio por si só. Eles não te ensinam a pagar impostos. Eles não te ensinam sobre ganhos de capital. Sim. Eles não te ensinam sobre fundos fiduciários. Nada dessa merda. Eles não te ensinam a ter dinheiro porque não esperam que você consiga nenhum. Por que não existe uma aula sobre como ter dinheiro? Como investir, como pagar seus impostos. Quer dizer, eu destruí aos 18 anos, nós temos essa coisa chamada score de crédito aqui. Acho que vocês têm a mesma coisa ou algo parecido no Zelo. Não tem score. Eu destruí o meu muito cedo e aí recebi 2 condenações judiciais que ficam no seu score de crédito por 6 anos, quando eu tinha 18, porque eu estava furtando pizzas. Meus pais não falavam comigo. Eu estava tentando começar esses negócios. Como é que se rouba uma pizza? Você simplesmente entra, você pega a sacola, tenta ser o mais esperto possível para que eles não te deixem, você ainda é negro, então eles ainda vão ficar te olhando quando você entra na loja, mas você tenta ser o mais esperto possível, vai lá para o fundo, coloca na sacola, sai andando, era isso que eu faço. Eu só não tinha dinheiro nenhum, mas eu não só, eu destruí meu crédito financeiro antes mesmo de saber o que era. Porque você fez o que tinha que fazer mesmo assim. Eu sabia que ia ganhar 1 milhão, milhões de qualquer jeito, então... Nas ruas não existe crédito, não existem contratos. Sua palavra é seu contrato, sua honra é. E se você vem desse meio, tipo, foi assim que eu fui apresentado à vida, pela honra, não pelo contrato, não pelo papel, mas pelo coração e pela alma, sabe? E esse é outro motivo pelo qual eu pensei, cara, eu não posso ser um homem de negócios, porque isso significa que meu jogo de honra vai por água abaixo. Como você aprendeu essas lições de negócios? Você fundou a Rockefeller, mas não frequentou uma escola de negócios, vendendo drogas. Você tem que fazer marketing, tem que ser consistente, sabe? Você tem que marcar o topo, ninguém mais pode usar aquela cor. Você protege, cria sua marca, seu trabalho, então, tem você que é do ser marketing, bom. Bem, isso não era, tá vendo? Essa é a parada de correr atrás. Tem outra coisa, tipo, como é ilegal, você não pode fazer anúncio nenhum. Você só tem que colocar no mercado, tem que distribuir amostras. Quando o trabalho acaba e eles viciam, aumente os preços. Mas o marketing da Rockefeller, aquilo era outra coisa. Era só... A gente tava nativa, mano. Sabe? Tipo, de forma inata, sei lá. Eu olho pras fitas que eu tenho de tipo, sabe? Quando eu tinha, tipo, 19 anos, tipo... E eu tinha merch, mas não chamava de merch na época. As coisas que eu fazia, ninguém me ensinou. Eu não tinha um nome pra elas, mas era simplesmente lógico fazer. Sabe? Se usa a lógica em vez de esperar ordens. É a diferença entre ser um soldado e um general. Soldados esperam, literalmente, que eles digam o que fazer. Generais mandam.
Nesse aspecto também, a ingenuidade parece estar jogando a seu favor, porque se você tivesse feito uma escola de negócios e aprendido como montar uma gravadora. Enquanto eu estava na faculdade de administração, eu teria deixado de construir a... Cara, eu paguei a faculdade da minha filha, tá ligado? Mas eu disse a ela, você não precisa fazer faculdade. Na época, ela queria ser modelo. Aqueles 4 anos teriam sido os anos de ouro dela. Você entende o que eu quero dizer? Agora ela se formou e é tipo, eu teria preferido. Porque a educação dela custou $250 mil. Eu teria preferido muito mais dar a ela $250 mil de salário, ou pelo menos investir $250 mil em um negócio pra ela. Sabe, eu digo ao meu filho, o Lucky, ele está na faculdade agora, e eu digo a ele, acabei de fazer isso com a sua irmã. Se eu estou pagando a faculdade, você vai escutar seu professor, mas também vai ter que me escutar. Eu preciso ser capaz de dizer, agora esta é a minha primeira lição. Me diga quais são os seus sonhos. Qual é o seu sonho? E é a pergunta mais difícil para ele responder. Não ensinam a sonhar na escola e é por isso que fazemos livros. Bem, não vou ficar bravo com isso. Faço parte de algo chamado OSG. E são 200 diretores e a maioria desses diretores vem de lugares onde a maioria das pessoas tem dificuldades econômicas. E o que fazemos é discutir o currículo. O que o Conselho de Educação não faz, nós fazemos. Eles fazem isso às quintas-feiras e às terças-feiras eu dou uma aula de empreendedorismo para os diretores, porque nenhum dos diretores sabia como sonhar. Eu digo, como vocês vão ensinar seus professores a ensinar as crianças a sonhar se vocês mesmos não sabem? Para que possamos ensinar a todas essas crianças a serem verdadeiramente destemidas, é preciso que vocês também o sejam. E, de fato, eles têm agido exatamente dessa maneira. Eu não fico apenas falando sobre os problemas. Eu trabalho ativamente para encontrar soluções para eles. Retomando aquele ponto sobre sonhar, já ouvi você falar sobre visualização e sonhos e a importância que isso tem. E também vi você em uma entrevista antes. Você perguntou acho que era o apresentador, o cara que disse que queria ser ator. Você perguntou... Sim, é isso. Você se lembra? Achei aquilo brilhante. Assisti ontem à noite e ele... Você sabe, qual é o tipo certo de sonho para se ter? Aquilo que você ama, o que te inspira, mas não tenha sonhos baratos. Porque eles não custam $1. Você tem que sonhar alto. Por que sonhar pequeno? Pausa. Sabe o que eu quero dizer? Tipo, por que você não teria o cenário perfeito, o melhor cenário possível? E tem que ser um sonho egoísta, porque você não pode ajudar ninguém se não puder ajudar a si mesmo. Ponto final. A menos que você esteja 100%, não pode ajudar outra pessoa a estar 100%. Você sempre teve, lá no fundo, um sonho bem maluco na sua cabeça? Pois é, eu tenho vivido isso. A Rockefeller era um sonho maluco na minha cabeça, mas a Didi 172 também era. Sabe o que eu quero dizer? Essas outras galerias de arte. Tudo o que estou fazendo agora, ser diretor, sabe? O que eu faço é... Tipo, como uma pessoa criativa, gosto de ver minha vida como um filme e gosto de interpretar personagens diferentes. Então, pude interpretar o personagem gangster logo cedo, já tirei isso da frente. Pude ser um magnata da música anos atrás, um estilista, um magnata da moda, sabe? Eu comecei no ramo do petróleo, eu vendi petróleo por diversão, sabe? Só por fazer. Web3, metaverso, galerias na network, comprei meu terreno lá pelas utilidades, dá para fazer muita coisa. Só estou interpretando papéis diferentes. Onde é que o foco entra nisso? Porque isto é Nada, tô louco, não tenho foco nenhum. Esse é o problema. Se há um problema, é esse. Eu deixo minha equipe e meu pessoal malucos. Todo dia surge uma ideia nova, eu me sinto inspirado e quero concretizá-la, ou isso me incomoda e eu tenho os meios para fazer acontecer. Eu sou um artista faminto, mas a fome é relativa para mim, sabe? Eu sempre terei uma equipe dedicada que transforma meus sonhos em realidade. Lá em Londres, acredite, a 3ª edição da revista já está sendo produzida. Neste momento, sinto que ela está sendo desenhada e escrita, sabe como é? Eu aprendi da maneira mais difícil que manter o foco em algo sempre tem um preço. Eu tenho muitos sonhos, mas eles custam caro pelo que faço hoje. Afinal, o dia só tem 24 horas. Até mesmo o tempo da minha equipe é limitado e finito. Se você sabe que o foco é um problema real e que não é possível fazer tudo ao mesmo tempo, como você... Como você não parou, não deu uma freada com todas essas ideias e projetos que você tem em andamento? Porque, como eu disse, eu li a lista e fiquei tipo, meu Deus, isso é... Sometimes I have to completely detach. So the last 3 months, I just left LA. I've been trying to stay away from creative things. I've been hiding my cameras from me. You understand? I'm staying away from people that inspire me. I'm telling you. You know what I mean? I'm in the house looking at a lake. Me and my girl,
and my baby. For the last couple of years, maybe I'd say 9 to 10, I've just been a creative and I've been creating. And I haven't been outside. I haven't been trying to promote or do any of those things. But I have so many tangible, physical assets, goods that need to be sold right now, that it's time to be great. So I've proven to myself that I can be an artist. Now I need to prove to myself I can make money off being an artist. Por que isso importa? So I can pay the bills. So I can make more art. To be able to have every single thing physically that everyone that's sold out has is important to me, so people could know they could do it on their own. So if you see that Dame did it, and I'm like a regular guy to me, besides the superhero shit. But if I could do it, most people believe that they can as well. So it's important to lead by example. You know, a lot of people give these like classes and this, that, and the third. I'll be like, yo, just look at what I'm doing. I'm not talking about, like, as I'm talking, I'm like, I don't make a living from talking. I make a living from actually talking about the things I'm doing, but the living comes from the things I'm doing. You understand what I'm saying? Like, I got shit I'm doing. Like, I'm not just, I got a movie to show you right now, 3. I got a magazine to show you right now. I got a comic book to show you right now. I got a children's book to show you right now. You know what I mean? I got a whole, I got so many different fashion lines. You know, I have an album out right now. Cameron and A-Track. It's called You Wasn't There. It was #1 on the rap charts last week. I forgot I put that shit out. Quando é que isso vai ter fim? Enough what? Fun? It's never enough fun. If I'm not talking, again, it's not like I got a bunch of bread. You know what I'm saying? If I had crazy bread, then they'd be like, oh, I'm not doing it for the money. I just do it every single day. There's just new shit to do. Você disse antes de começarmos a gravar que sua mente está ocupada quase ao ponto da insanidade. E quando falei com a Rock, sua noiva, ela disse que você é loucamente motivado, a pessoa mais determinada e motivada que ela já conheceu na vida. Ele simplesmente nunca desliga, ele não dorme. Digo, quão sustentável é isso? O quão sustentável tem sido? Você que Diga diz. você, tenho 51, 52 anos. Estou de boa. Quase a ponto de enlouquecer, na verdade. Ele não desliga, ele não dorme. Estou me divertindo tanto. Não é que eu não a deixe, não é que eu não saia. Eu simplesmente não saio de casa, fico aqui o tempo todo trabalhando. É tipo, caramba, tem música pra fazer, sabe? Ou caramba, tem um filme pra fazer, sabe? Tem tanta coisa pra fazer e eu estou me divertindo pra caramba. Então meu sonho, tipo, quando eu, tipo, literalmente, tipo, fisicamente, quando eu vou dormir e sonho à noite, minha vida é melhor do que qualquer coisa que eu poderia sonhar. Eu fico, tipo, acordo pensando, oh, ufa, que bom que escapei disso. Será que ainda estou em casa? Tipo, sabe o que eu quero dizer? Tipo, eu amo, se Deus, escuta, para mim não aproveitar todas as oportunidades que Deus me deu, considerando de onde eu vim, seria desrespeitoso com as oportunidades que me foram apresentadas eu dormir agora. Seria desrespeitoso, é demais. Tipo, eu tenho plena consciência de que levo uma vida privilegiada em comparação com a maioria das pessoas, porque eu realmente consigo fazer coisas baseadas em arte o dia todo. Então, seria simplesmente desrespeitoso com a arte. Se eu estivesse começando, sabe, digamos que eu não tivesse feito nada na vida e fosse um jovem de 18 anos e eu dissesse, Dami, eu tenho todas essas ideias, sabe, tenho esse livro, tenho histórias em quadrinhos, a TV, o filme, blá, 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 que conselho você me daria em termos de eu diria, interessante? Foco. Mas a questão a diferença é que quando eu digo que tenho todas essas ideias, eu também estou te mostrando coisas tangíveis. Você consegue executar? As pessoas têm ideias o dia todo. Poucas pessoas conseguem executar. Eu consigo. Veja, é aí que está o dom e a maldição. Porque eu consigo terminar. Porque eu realmente consigo fazer, porque eu vou fazer. Você entende o que eu estou dizendo? Sim. Mas eu adoro isso. O motivo da minha obsessão por esse assunto é que tenho conversado com a minha equipe, alguns deles. Deve ser algo parecido, fácil de notar. É exatamente por isso que eu pego tanto no pé disso, sabe? Não se preocupe com isso. Dizem que não podemos nos mover em 10 dimensões diferentes ao mesmo tempo, mas na verdade podemos. Mas, afinal, o que me diz sobre o número 20? Só que pra ter isso custa um daqueles ali. E é exatamente com esse tipo de coisa que eu tenho lidado ultimamente. O que na vida não tem seu preço. Vou dar um exemplo. Este podcast aqui, poderíamos começar vários podcasts com muitos criadores diferentes, mas mesmo 5% do meu tempo pensando nesse problema é tempo que eu tiro, tipo, das minhas empresas. Certo.
Deixa-me te mostrar uma coisa. Deixa-me fazer uma comparação. Existem pessoas que cozinham muito bem para a sua família, mas um chefe de verdade precisa preparar 1000 pratos diferentes toda maldita noite. Ele não faz isso sozinho. Ele tem outros chefes que ele ensina. Então, isso faz parte de ser um empresário. Olha só o Walt Disney, olha só a Disney. Eles fazem um monte de coisas absurdas até a insanidade, mas as coisas são feitas. É aí que entra o negócio. Veja, eu tenho a sorte de conseguir entender o meu lado esquerdo e o direito do cérebro, mas eu entendo que se você fizer duas coisas, ambas ao mesmo tempo, não dá certo, porque quando você está lidando com dinheiro, não pode ser emocional. Mas quando você lida com arte, é pura emoção. Então, quando estou filmando e as pessoas tentam me fazer tratar de negócios, eu fico bravo. Tipo, vá se fuder. Não, não vai vir de uma mentalidade de negócios, vai vir de um lugar emocional. Então, sabe, identificar quando desligar e quando ligar é complicado. Você já se sentiu sobrecarregado por assumir coisas demais e pensou, porra, eu preciso de um tempo? Tipo, você precisa lembrar que eu não tenho apoio de ninguém. Sou eu mesmo quem arca com todos os custos financeiramente. Então, tudo isso que foi feito saiu de um único bolso, tá ligado? É um bolso totalmente independente. Então, nunca tem dinheiro para ver. Tipo, eu estou sempre correndo contra uma tempestade. Quando as coisas acontecem comigo na vida, é tipo, qual é a mensagem aqui, sabe? Então, a gente tinha essa casa na Flórida. Nas primeiras 2 semanas, um raio atinge a casa, queima os ar-condicionados. Porra, e não dá pra ficar na Flórida sem ar-condicionado no verão. E aí esse furacão passa por lá. Então, o furacão está a caminho. Eu preciso comparecer ao Black Caucus em Washington para uma reunião e um painel do deputado Andrew Carson na comissão. Pensei comigo, cara, não vou conseguir pegar um voo saindo de lugar nenhum aqui da Flórida. Então, acabamos decidindo ir para Hilton Head. Nós temos uma casa lá e os pais do Rock são daquela região. Fica a 6 horas de distância de carro. A tempestade está chegando em Hilton Head. Eu preciso ir até Washington. Enquanto ela avança, preciso calcular o tempo, já que não será possível voar. Felizmente tenho como me locomover. Tenho uma van Sprinter e um motorista. Pensei comigo, vou dirigir até lá. Faltam 8 horas. O furacão vem aí, pode te pegar. Quantas horas eu tenho? 3. Certo, vamos embora. Chegamos, o vento está forte. Temos que... Entende? Mas é assim que é a minha vida. Não senti medo, o que foi uma loucura. Sabe o que eu quero dizer? Foi tipo divertido. E o mais louco disso é que não era um trabalho pago. Agora, se fosse um trabalho pago, eu não teria ido. Mas como eu me comprometi, porque a comissão é importante para mim, e o congressista ofereceu um jantar da comissão durante o Black Caucus e, sabe, ele também tinha um painel para eu participar. E antes da Covid, eu deveria falar em um painel e perdi meu voo por causa do trânsito. Aí eu pensei, não posso fazer isso com ele de novo. Sabe como é? Foi tipo, caramba, encarar um furacão por honra ou crença. Mas por dinheiro, eu diria que se dane, tá ligado? Eu sei que diria. Mas o meu ponto é que a minha vida é assim. É como se estivesse sempre por perto. Sabe o que eu quero dizer? E eu não me importo com isso. Rapidinho, como vocês já sabem, a Crafted é uma das patrocinadoras deste podcast. E a Crafted é uma marca de joias que cria peças com significados profundos. E esta peça da Crafted, quando eu a uso, para mim ela representa coragem, representa ambição, representa ser calma, amorosa, respeitosa e acolhedora, ao mesmo tempo em que é a antítese disso, aparentemente a antítese disso, que é, às vezes um pouco agressiva com os meus objetivos e determinada, corajosa e valente. O incrível das joias Crafted é que são super acessíveis, têm um visual incrível, peças significativas e muito bem feitas. Uma palavra rápida do nosso patrocinador. Tenho uma dica que vai tornar suas reuniões virtuais 10 vezes melhores. Como alguns de vocês já devem saber, o Blue Jeans da Verizon oferece videoconferência de alta qualidade e fluida, mas a razão pela qual eu uso o Blue Jeans em vez de outras ferramentas de videoconferência é a imersão. As suas ferramentas de trabalho aproximam você cada vez mais dos seus funcionários ou dos seus clientes, e agora eles lançam a sua maior e mais importante atualização voltada para eventos virtuais, o novo Blue Jeans Studio. Eu tive a oportunidade de testar essa ferramenta outro dia mesmo. Realizei um evento completo com ele que acabou reunindo cerca de 700 de vocês.
qualidade de produção de nível televisivo, tudo feito por uma única pessoa com pouquíssima experiência técnica em um laptop. Então, se você tem um evento chegando e está pensando em fazê-lo virtualmente, confira o Blue Jeans Studio agora. Me conte o que você acha, porque eu acredito genuinamente. Eu sei que isso é um anúncio e que eu deveria dizer isso, mas eu acredito genuinamente que é a melhor ferramenta que já vi para realizar eventos virtuais realmente imersivos, simples, mas com produção de alta qualidade. Uma das coisas que sua noiva mencionou para a minha equipe durante a conversa que tivemos com ela foi que você valoriza imensamente tanto isso quanto a sua lealdade. Sim, é tudo sim. Posso te dizer uma coisa. De onde eu venho, sobrevivência é honra. Então, se você não jogar o jogo direito, acaba morto ou na cadeia. Ponto final. E você tem que jogar o jogo direito. Leis não ditas. Apenas a honra. E eu sempre admirei as pessoas que eram honradas. E como é admirável ser honrado, como é algo bacana, sabe? Porque a honra não é algo conveniente, entende? É quando se trata de algo desafiador, algo que você não quer fazer, mas você faz mesmo assim, simplesmente por causa da honra. Me dê um exemplo do que você quer dizer com honra. O que isso significa nas ruas e nos negócios para você agora? Trata-se de ser um homem de palavra. Então, se você concorda com algo, está feito. Ponto final. Sabe, na rua, se você dá sua palavra com um cara de verdade da rua, é isso. Tem que se dedicar, sabe? Não pode prometer algo a certas pessoas e não cumprir. Eles estão vindo atrás de você. Você disse que ia fazer, você tem que fazer. Quando eu aceito fazer algo, até eu nem me importo com o dinheiro, é a sua palavra. Você, se mentir pra mim, você já era. Você não existe mais pra mim, porque isso pode te matar. Isso pode te levar pra cadeia. Essas são características de pessoas que... Desonroso significa que você vai dedurar alguém para se livrar de problemas, alguém que geralmente não merece isso. Eu estava assistindo a uma entrevista mais cedo com o Kanye, e ele fala incrivelmente bem de você sempre que perguntam. Na verdade, eu fiquei mais impressionado com o fato de que, sabe, você recebe muito crédito por ter, de certa forma, descoberto o Kanye e ter visto algo nele, novamente, como o Jay-Z, em uma época em que ninguém mais viu. O Kanye virou uma marca e expandiu sua influência por várias indústrias de um jeito incrível. Na cultura, na arte e também na moda. Ele está estampado na minha parede lá em cima. Eu tenho, na verdade, uma pintura do show dele, do show onde ele tinha aquele palco levitante. Mas o que você viu nele naquela época que você sabe que é responsável pelo monólito que ele é hoje? O que é que havia dentro dele? O que é que o tornava tão diferente assim? Ele estava ouvindo tudo. E o Kanye, ele ouviu. Cara, leva as câmeras. Mas ele levava. Quando ele quebrou a mandíbula e eu tive que mandar o equipamento para ele e com isso pela rede com a mandíbula quebrada. Se eu lembro de levá-lo para Londres e eu dizia tipo, ei, manda um rap. Ele simplesmente pulava na mesa e mandava um rap. Sabe? E a questão de, quando você diz que eu descobri o Kanye, sim, mas eu dei a todos na Rockefeller exatamente a mesma oportunidade. Eu lutei pelo Kanye e protegi o Kanye, eu fiz isso por cada um dos artistas. Ele simplesmente escolheu agir e aproveitar a oportunidade e a proteção e seguir em frente com isso até que não precisasse mais e ninguém mais precisasse. Na sua avaliação, em que consiste o brilhantismo dele? Que ele é tão confiante nos sonhos dele que eles acontecem, ponto final. Mas o que vocês talvez não saibam sobre o Kanye, e eu provavelmente vou parar por aqui, a minha experiência pessoal ao vê-lo em plena ação é que ele se dedica por completo a tudo o que ele entrega. A cada segundo, até cair de exaustão, ele continua trabalhando incansavelmente. Pelo que eu pude observar, ele simplesmente não tem uma vida pessoal. Cada segundo é dedicado à arte e é uma loucura também, sabe? Ele disse isso. Ele tipo, ei, eu sou o Dame Dash com muito dinheiro e ele é. Mas, sabe, a questão é que ele tem dinheiro por trabalhar com o mundo corporativo. Mas veja como isso o transtorna. Sabe o que quero dizer? Isso significa que não importa quanto ganhe. Se alguém interfere na sua arte, você será infeliz. Por isso, meu conselho é sempre fazer por conta própria. Só pela felicidade que isso proporciona. Que se dane o dinheiro. Se todos nós disséssemos para esquecer o dinheiro, ganharíamos muito mais. Provavelmente não nesse curto espaço de tempo, né? Mas, enquanto isso, você está se divertindo muito. Quando você está trabalhando nos seus sonhos, o dinheiro não importa.
Se você ama de verdade o que faz, se você faz isso por amor à arte, você não se preocupa muito com o dinheiro naquele momento, contanto que possa continuar fazendo isso. Há uma troca, não é? Eu já passei por isso. É mais ou menos o que você mencionou ali com... É o seu lado empresarial que continua falando, porque você ainda ama dinheiro. Eu adoro dinheiro, pra ser sincero. É por isso que você está em conflito. Acho que recebi investimento em todas as empresas que eu... bem, não ultimamente, mas antes. Pareceu que você nos tem. últimos 10 anos. E parece que isso te deixa desmotivado. Mas é por isso que quando a gente conversou em off e você disse pedir demissão, eu fiquei tipo... Você não acabou de dizer que vendeu uma empresa? Como você Então ainda eu chama vendi isso o de trabalho emprego? como... Depois que viram um emprego, não tem mais graça. Eu não tenho emprego. Quando você olha pra esses... então, no caso do Kanye, sabe? Não quero falar mais sobre ele, além disso, mas, obviamente, isso o tornou bilionário. A troca de que você está falando é que, sabe, ele teve esses atritos com as corporações e coisas do tipo, mas o coloca em uma posição agora em que ele pode, como está fazendo, seguir sozinho, sendo independente. Só estou dizendo que, não importa o que aconteça, acaba em guerra. Então, se você, de qualquer forma, ou você vai ter que deixar a sua empresa ou entrar em guerra, uma das duas, certo? Na maioria das vezes, para muitos fundadores, se você olhar, quer dizer, olhe para o Steve Jobs com a Apple. Ele também foi demitido da Apple. Sim. Então, o meu terminou me mais. parece que você abriu o capital e perdeu a inspiração. É isso? Eu perdi o controle. Eu senti de verdade. Exato. Trocou seu controle Sim, por certeza. dinheiro. Por que abriria mão da sua liberdade? Pense nisso, tá? Quando a escravidão virou ilegal na América, quem tinha escravos ainda era legislador. Eles ainda aprovavam as leis. Então, conseguem imaginar essa conversa? Cara, o que a gente vai fazer agora? Não temos escravos. Bem, temos que fazer com que eles sejam escravos, mas sem que saibam. Como fazemos isso? Bem, vamos oprimi-los e fazê-los lutar entre si, para que toda vez que um matar, tenhamos um morto e outro vá para a cadeia. Ganhamos 2 pelo preço de 1. Além disso, todos eles têm filhos. Eles têm filhos, então agora eles não têm pais. Eles são marginalizados, então agora as crianças fazem exatamente a mesma coisa, porque não tem ninguém para guiá-las. Você consegue me entender agora? É um plano para acharmos que ganhamos, quando na verdade estamos perdendo e acabamos abrindo mão de toda a nossa liberdade. Aí você acaba cometendo um crime grave, fere o seu irmão e legalmente fica acorrentado. Vai parar numa jaula e trabalha por um salário de escravo, entende? E agora, em vez de senhor de escravos, ou senhor é diretor ou agente penitenciário, ou pelo menos é assim que os chamamos nos Estados Unidos. Não sei como chamam, tipo chama-se agente penitenciário. Agente ou diretor, quem quer que comande a prisão, é um plano. Eles sempre nos enganam para abrirmos mão da nossa liberdade balançando um saco de dinheiro. Mas o dinheiro não é feito pelo homem. O dinheiro é feito pelo homem. O valor do dinheiro é definido com base no que um homem diz. Mas a moeda real é o amor, e isso é feito por Deus. Então, por que você ouviria, só por lógica, um homem dizendo que a moeda dele é mais poderosa do que a moeda de Deus, que é o amor? Eu fico com a moeda de Deus sempre, só porque é lógico. E tem mais essa, logicamente. Eu só acho que Deus tem que ser mulher. Por que você faz isso? Você é realmente capaz de criar vida? Mas Deus é quem cria a vida. Uma mulher pode criar vida. O que seria o mais próximo de Deus? A criadora da vida seria uma mulher. Mas é claro que um homem, por ter músculos, enganaria o resto do mundo, fazendo acreditar que o homem estaria em CCC, guerra e pessoas lutando, é a coisa menos inteligente do mundo. E é isso que os homens fazem o dia todo. É a coisa mais destrutiva que existe. É ruim para os negócios, mas é bom para os de outra pessoa, quem quer que esteja vendendo balas. Você entende o que eu estou tentando dizer? Os homens fazem isso o dia inteiro. Se os homens mandam nessa porra há tanto tempo e está tudo ferrado, eu queria ver como seria com as mulheres no comando. Eu adoraria ver isso acontecer. Toda aquela fase da sua carreira, né, o capítulo da Rockefeller comum. Você tem algum arrependimento em relação a isso, em que você olha pra trás e pensa, queria ter feito diferente, queria que alguém tivesse me dito isso? That's Rockefeller. That shit is art. Why would I want to mess with that? Look how it's impacted the world. You know what I mean? Like, yeah, there'll be certain things that just because I know better, I do different. But who cares, man? I was like a kid. Quais seriam essas, se fosse me dar um conselho? I wouldn't have been so generous with Jake. It was more friendship for me and money for him.
And I always felt that, but I ignored it a little. Arrepende-se de ter ignorado. I don't regret it. I wouldn't have, the things that I wouldn't have let certain things happen because I didn't think they could happen. You know what I'm saying? Like, he would never do that, but he did things that I thought he would never do. So now I would be like, oh, he would do that, and I would make sure it didn't happen. So Rockefeller would probably still exist right now. Eu também cometi esses erros com negócios, coisas de negócios. Actually, the life that I got after Rockefeller was it's been so fulfilling, and I've had so much fun. You know, I just opened up art galleries all over the world and made music with cool people, and I just been doing cool shit for the last 10 years. Fiquei impressionado com o que disse mais cedo, que a Rockefeller ainda existiria. Me conta, como a Rockefeller chegou ao fim e qual foi o motivo? Bem, pelo que eu entendo, e só para reforçar, isso é apenas o que eu li a respeito, houve um jantar entre você e o Jay na época, no qual o Jay tinha a intenção de vender a Rockefeller para a Def Jam, certo? É isso. Bom, aí está não o que foi eu bem sei. assim. Jantamos porque o L.A. Reid disse que o Jay falou: aceito a presidência, mas Damon e Biggs fora da Rockefeller. Che, L.A. Reid reagiu e achei que o John McNeil disse essa merda. Pensei, o Jay nunca diria isso. Ele fez aquilo comigo, em público, e soltou essa merda. Que eu fiquei, sério mesmo? Ele disse, me says in bid, quero ser visto como empresário e com você por perto não consigo. Eu perguntei, ué, o que isso tem a ver com a Rockefeller? Ele disse, ué, fiquem com a Rockefeller, só me devolvam os masters do Reasonable Doubt. Eu disse, vou pensar. Fui ver The Woodsman, chamei, vem pro tapete vermelho. Ele, não, tá arrumada demais. Pensei, ele não ajuda, mas apesar de tudo. A Rockefeller ainda existia, só que eu não a comandava. Então por que a Rockefeller não existe mais? Rockefeller foi vendida, né, em 19. Não, o Jay, eles venderam a marca, mas ele ainda segue no comando da Rockefeller. O Kanye ainda estava lá. Todos ainda estavam lá. Por que a Rockefeller acabou? Bem, geralmente quando um rapper comanda ou outros rappers, isso não acontece. Não funciona mais. Isso só significa que não existia Rockefeller a menos que eu a comandasse. É isso. Eu teria continuado a tocar. Eu não teria colocado daquela forma. Teria lidado de um jeito diferente. E como quando você está avançando, tipo, nisso? Eu não queria mais saber da Rockefeller. Eu já tinha encerrado tudo. Naquela época eu estava na Rockware. Meu escritório sem música por lá. E a Rockware estava ganhando muito dinheiro, né? Foi mais... Eu estava inspirado, né? Cansei daquele prédio e de besteira. Farto do mercado musical. Queria trabalhar com moda. Já tinha acabado, vi como uma saída. Por obrigação, ficaria na Rockefeller, mas agiam feito crianças. Então disse, fiquem com isso. Eu queria sair. Tá ligado? Sabe como é. Como é que você se sente em relação ao Jay-Z nesse momento? Nada. Não, sem qualquer ressentimento, mas também sem sentimentos positivos. Sem sentimentos. Se eu lidasse com sentimentos, eles provavelmente não seriam muito elogiosos. Ele, obviamente, alcançou, sabe, um sucesso tremendo em tudo o que fez, em diversos setores e tudo mais. O que é que ele tem que você acha que o colocou nessa posição? As características dele? Você não quer falar sobre ele? Na verdade, não. Tipo, sabe, eu sei o que a Rockefeller foi e como a gente fazia negócios. Então, é difícil. Eu nem tento entender essa porra. Ponto final. Sabe, a sua perspectiva sobre tudo isso é realmente única. Você, o Kanye, o Jay, você conseguiu observar as características fundamentais que os impulsionaram a seguir suas próprias jornadas. E é exatamente esse o ponto que eu gostaria de compreender melhor. Quais seriam essas? A diferença entre o Jay e o Kanye, e eu digo isso. O Jay é sobre o dinheiro, ponto final. E o Kanye é sobre a arte e o dinheiro. Mas é a arte, sabe o que eu quero dizer? Tipo, o Kanye é um artista de verdade. Esse Kanye está em outras dimensões. Tipo, sabe, ele realmente foca nessa parte da moda. Eu nunca vi o Jay fazer isso, nunca, nada parecido. Ele foca muito no lado criativo. Tipo, ele produz as próprias batidas e ele sonoramente ele se importa muito com como as coisas soam. Tipo, eu nem entendo que porra ele tá fazendo quando cria as batidas. Sabe o que eu quero dizer? Tipo, eu sei como é o som de uma batida, mas ele faz umas paradas diferentes que fazem com que, outras pessoas respeitem. Sabe? É uma arte o que ele faz. E o Kanye, como se vê, obviamente tem opiniões. Ele não liga pra se encaixar. O Kanye é tipo,
tô nem aí. Ele é um artista que tem um certo gosto pela guerra, mas a maioria, eu penso que se você realmente ama a arte, você de fato acaba lutando por ela. Mesmo que sua mensagem seja mal interpretada. Tipo, porque vidas importam. Eu não entendo. Você não entende a mensagem dele aí? Não, Kanye. Fala comigo, cara. Me explica o que está acontecendo. Eu também não entendi essa. Eu até tentei ler depois que vi a postagem dele, mas ainda não consegui entender o que ele estava dizendo. Na verdade, não fala comigo. Eu não quero falar sobre isso. O único motivo pelo qual eu falaria com ele é para saber, para poder protegê-lo. Esse é o único motivo. Mas fora isso, era tipo... aquele ali. Eu adoro o Kanye. Parece que isso te incomodou. Parece que essa aí te incomodou de verdade. Não, nada do que ele faz me incomoda. Eu aprendi, eu conheço o Kanye, sabe? E eu sei que a dele é provocar. Então, ele é um provocador. Então, se eu não vou me deixar provocar, entende o que eu quero dizer? Tipo, ele gosta dessa porra. Eu não. E ele, eu. Sabe, é divertido assistir, mas tem coisas que eu fico, tipo... Como eu disse, temos um relacionamento onde, se eu não concordo com ele, a gente conversa. Tá ligado? E talvez seja por isso que às vezes a gente fica um tempo sem se falar. Mas você sabe do que eu tô falando, né? Tipo, com todo mundo que eu amo, eu não vou simplesmente dizer que tá tudo bem se não tiver. Eu vou te dar a minha perspectiva sobre isso. E às vezes as pessoas não querem ouvir essa porra. Eu não sei o que tá rolando, então não posso julgar. Mas eu não teria feito essa porra. Sabe o que eu digo? Eu não gostei. Mas eu tô te falando agora, eu não vou renegá-lo, mas não gostei. Ele é tipo aquele tio no Dia de Ação de Graças que você... Pensa bem. Tipo, sabe, eu teria a Stacey Dash na minha pirra de mesa de Ação de Graças. Imagina como seria. Putz, o elefante na sala é abordado. Entende o que eu digo? Mas esse seria Sim, o é claro que motivo sim. de não acontecer com tanta frequência, porque eu estou sempre abordando isso. Não porque eu... Sabe, eu só queria saber, honestamente. Curiosidade. O que foi que você aprendeu com o fim da Rockefeller, tanto em relação aos negócios, quanto à vida e às pessoas? Eu não vi aquilo de forma alguma como um negócio. Por isso eu pensava, isso não é um negócio de verdade. Pare um pouco e pense nisso. Naquela época, eu já era um empresário de fato. Eu quero ser estratégico e planejar cada passo. Se ninguém quer fazer essa merda e eu estou fazendo sozinho, fica muito frustrante. Então eu tive que lutar pela Rocawear, tá ligado? Eu tive que fazer sozinho. Tive que lutar pela Rockefeller. Tive que fazer isso sozinho. Era briga demais e depois lutar com as pessoas por quem estou lutando. Simplesmente era, sabe, era como se eu não estivesse lutando por um bando de caras. Tipo, você não consegue, não tem nada pra tirar disso pra ganhar. Então, tipo, cara, é um bando de caras ingratos. E eu não posso deixar minhas filhas perto desses caras, sabe? Você tem problemas de confiança nos negócios? Com certeza, não tenho problemas de confiança. Eu não confio em ninguém. Pode me trazer outra bebida? Podemos servir mais uma. É igual? Sim, por favor, eu gostaria. Podemos continuar a nossa conversa? Tudo bem pra você, não é? Podemos continuar conversando? Sim, claro. Você disse que não confia em absolutamente ninguém. Ah, é mesmo? Que legal. Estou falando da minha namorada. Você acha que, se você deixá-la muito brava, você acha que ela vai ver, você confia que ela vai ser justa? O que quer dizer se com isso? você fizer Exatamente. algo Eu suponho. injusto, a reação dela será justa? Sabe de uma coisa? Até que essa pode Tudo acabar bem, sendo uma próxima ideia pergunta. bem legal, Sim. na verdade. Sim, é a pura verdade. Eu confio no meu... Confio Sabe, na eu confio namorada, mas- plenamente no Jack. Confia nele, ele tem seus dados e essas merdas. Eu daria a ela os números da minha Saia. conta bancária. Minha assistente, Sophie, eu também confio nela. Meu irmão cuida... Ele trabalha em tempo integral na minha empresa, o Jason, eu confio nele. Ele, na verdade, gerencia todas as minhas finanças, minha conta bancária, todos os meus investimentos e portfólio quando eu Vamos ver faço no que isso vai o Shark Tank, o Dragon's Den. Está indo bem até agora. Não, Nós sabe? eu só estou dizendo isso. Deixa eu só falar. Claro, eu tenho pessoas ao meu redor e todo mundo tem que lidar com essas coisas, mas a questão da confiança é que eu sou feito de um material diferente. Aquilo que para alguns talvez não pareça honroso por não possuírem a minha experiência pode ser visto de uma forma diferente. Por isso, eu não espero que vejam as coisas exatamente como eu vejo. Por exemplo, muitos não conseguem identificar um desrespeito simplesmente por não ocuparem cargos de chefia. Você entende o que eu quero dizer? Tipo, se você não é alguém que
já pagou por serviços, se você nunca fez isso, o que muita gente não fez e me julga por isso, mas eu não ligo, então você nunca, jamais vai entender o que é pagar alguém e a pessoa não fazer o trabalho dela. Você simplesmente nunca vai saber como é isso. Você não confia nas pessoas? Não. As pessoas nem sequer confiam nelas mesmas. Não tem ninguém na sua vida em quem você confie? É sua noiva? Não, quer dizer, existe um nível de confiança. Quer dizer, eu confio nela. Eu confio na minha mina. Mas as peças, sabe, eu não, tipo, família, tanto faz. Se eles te sacaneiam, fazer o quê? É o que é, sabe? Esse é o fardo que eles carregam, tá ligado? Tipo, karmicamente. Mas pessoas que eu não preciso confiar, eu não confio. Tipo, eu confio nas pessoas, mas nunca é 100%. Sabe? É tipo, você nunca sabe o que alguém tá fazendo quando você não tá olhando, mano. As pessoas são diferentes. Sabe? Quando você é a pessoa que tá pagando, é difícil confiar nas pessoas, porque elas só te mostram o que precisam mostrar pra ganhar o dinheiro. Você tá ligado no que eu tô falando? Eu tava justamente comentando sobre isso. Lá na Flórida, você entende o que é o racismo de verdade. Os caras lá são racistas pra caralho, na moral. Tá ligado? Tipo, uns fudidos também. O absurdo sobre, o racismo é, ser um homem negro rico, ou que parece ser rico, com uma equipe, e aí você encontra alguém de outra cultura, e a pessoa diz, mas você ainda não é branco, não importa quanto dinheiro você tenha. Eu respondo, eu não quero ser branco. Sabe o que eu quero dizer? Mas eles ainda têm essa mentalidade. Mas você, sabe, é aquela coisa de, eu não estou tentando ser isso, você acha que é isso. Não. Tá entendendo o que eu quero dizer? Mas o que eu entendi é que nunca precisei sofrer racismo, porque sou sempre eu quem contrata e demite as pessoas. Um racista nunca vai agir como racista na minha frente. Ele vai ser demitido, ou pior. Entende o que eu digo? Mas se você não está nessa posição, tem que lidar com o racismo. Imagine um chefe racista. Isso acontece com muita gente. Então, a única maneira de realmente combater o racismo é o empoderamento econômico. Você tem que ser dono dos tijolos, tem que ser o chefe. E então você seleciona as pessoas que quer ao seu redor. E se elas quiserem ser racistas, é melhor que internalizem isso e façam terapia, porque um homem negro está te dizendo o que fazer. Sobre esse ponto das pessoas que você tem ao seu redor, como você as escolhe? O que você busca quando está contratando alguém? Quando procura alguém para ser seu parceiro? Quais características você procura? Eles têm que ser os melhores naquilo para o que preciso contratá-los. E eu prefiro um certo tipo de disciplina. Que tipo de disciplina? Que em cada hora do dia em que você trabalha, você ame o que faz, sabe? Que você respeite meu tempo e meu dinheiro. Mas, sabe, é que neste momento, quando você busca investir em alguém, você olha para o potencial. Mas quando estou contratando alguém agora, o potencial da pessoa já precisa ter se concretizado, porque estou pagando. É como um time profissional. Então, existem favores, existem certos relacionamentos que tenho que são puramente pessoais, e eu trabalho com você porque temos um relacionamento pessoal. Eu vou te ajudar. Isso é pessoal. Mas quando eu estou realmente te pagando, você tem que ser a essa altura, você precisa ser o melhor no que faz. Então, eu vou dar uma olhada no seu trabalho. Sabe o que eu quero dizer? Eu só preciso ver o seu trabalho. Preciso ver o que você já fez antes de trabalhar comigo. Para contratar um DP, preciso do showreel dele. O que você acha do pessimismo de quem trabalha com você? Eu vi em suas entrevistas que você tem um problema bem real com pessoas que... Odeio gente negativa. Se você for negativo, tem que ficar longe de mim. E tem pessoas que já chegam negativas, porque foi assim que foram criadas, mas elas são competentes e não deu certo por causa disso. Porque é como se você sempre começasse pelo lado negativo. Sabe, se a primeira coisa, se eu tenho uma ideia, a primeira coisa que você quer falar é sobre os problemas dela. Então temos um problema. Existe hora para falar de problemas, mas não enquanto eu estou sonhando. E também sobre o trabalho duro. Em nossa cultura, existe um movimento crescente que defende o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. Qual é a sua opinião sobre esse equilíbrio e qual o papel fundamental do trabalho duro na realização de grandes sonhos? Trabalho duro é tudo. E se você olhar para as pessoas, sabe, existe esse equívoco de que pessoas negras só podem ter pessoas negras trabalhando para elas. Sabe o que eu quero dizer? Lá nos sabe, Estados Unidos, provavelmente. isso acontece bem mais do que aqui. E é desse ponto que eu parto. Verdade. Isso é realmente, TPT, não sei tem lá. jeito. Pois é.
Sabe? O que eu percebo é que não estou tentando contratar apenas pessoas da minha cultura, porque eu conheço a minha cultura, eu conheço a minha cultura. Estou tentando conquistar o mundo inteiro, então vou ter uma Benetton. E eu tenho uma Benetton. Tipo, tem negros, brancos, chineses, tem todo tipo de pessoa na minha equipe, porque eu quero falar todas as línguas. Eu não quero estar errado, eu não quero ser bom apenas para alguém negro. E está na hora de ser bom por ser eu sou o melhor ser humano. Estou enfrentando todo mundo. E também tem essa coisa de que, sabe, é sempre como se pessoas negras devessem ter apenas educação para pessoas negras. E eu acho que deveria haver uma nova educação para pessoas negras e brancas. Só é preciso uma nova educação. Precisamos descobrir como nos unir como raça humana, porque tem sido estratégico nos últimos 100 anos estarmos sempre falando da questão negra. É sempre separação, o que gera medo, que é o que causa o racismo. Mas eu acredito que, se pelo menos formos os donos e pudermos criar um currículo com o qual todos possam se identificar, seremos nós a criá-lo. A questão é sermos nós a fazer a parada. Acredito que seria bom para todo mundo, sem medo, porque, sabe, não estamos preocupados com mais ninguém assumindo o controle de como as coisas são. Nós já sabemos como são. Sabe o que eu quero dizer? Seria tipo, ei, vamos manter todo mundo feliz. Enquanto houver divisão, não tem nada é feito. E, de novo, essa é outra coisa que eu sinto que é estratégica. Ao fazer um filme, não penso. Que é só para negros. Né? Pensou, essa porra é para todos. Não é só para nós, cara, isso é meu trabalho, supero de todos, entende? Quero educar a todos, não só os nossos. Se só nós soubermos, vai dar briga. Se a gente se tocar e eles seguirem idiotas, não perdoaremos. Precisamos evoluir todos, entende? Todos precisam acompanhar o ritmo. Somos todos humanos. Não se prenda tanto ao passado, aprenda com ele, mas vamos conversar sobre como seguir em frente coletivamente no futuro. Você mencionou no início desta conversa que fez terapia para se entender um pouco melhor, para entender seus gatilhos, o que os causava e de onde eles vinham. Com que idade isso aconteceu? Bom, sendo uma criança como eu, sempre me levavam para a terapia, não importava o que acontecesse, mas eu não falava. Mas conforme fui ficando mais velho, tipo, quando a Alia morreu, eu sempre pensava que talvez precisasse de um consultor que não tivesse nenhum interesse pessoal envolvido para me dizer se minhas ações estavam certas ou erradas, ou para me dar conselhos, tipo um conselheiro. Mas o que eu entendo sobre terapia é que as pessoas negras não se identificam com isso. O estudo da terapia não vem dos nossos traumas, ele vem de outras pessoas, então quando finalmente temos acesso, é em uma linguagem que não nos pertence. Precisamos de terapeutas que falem nossa língua com traumas similares, que digam, você sabe como falar com a gente. E por isso criei o programa Healing is Gangster. Taj, da comissão, é um terapeuta que viveu tudo, ou mais, e hoje é doutor, entende? É com ele que converso todo dia. Sabe, naqueles momentos em que não sei como reagir, fico bastante inseguro com meus filhos. É exatamente nessas horas que eu ligo para ele. Eu lutei muito para conseguir ver minhas filhas, passei por terapia judicial e aprendi lições valiosas sobre como criá-las. A diferença entre o Damon de 25 e o de 50, o de 25 teria pensado, pois eu tinha o bug, era pai solteiro, ninguém fala disso. Fui ao tribunal e ganhei a guarda. Eu o trazia para o meu mundo e achava que isso era ser pai. Mas com criança, você deve entrar no mundo dela. A terapia me mostrou, é melhor eu virar uma criança de 7 anos do que ele ter que virar um adulto de 50. Entende o que eu digo? E estar onde eles não ligam. Veja, o que importa para você adulto, para os seus filhos, não importa. Pense no que você ligava na idade deles. Aí você pensa, cara, eles não ligam. Cara, nenhum dos meus filhos liga pra gente famosa. Eles nem sabem quem são até ficarem mais velhos. Eles não ligam para o que eu tenho, é só o que conhecem. Não é nada demais, nem comparação. Não é como se fossem de uma classe inferior e ficassem tipo, entende? É só o que conhecem. Eles só querem tempo e querem que você faça o que eles estão fazendo e querem que você fale a língua deles. E foi isso que eu aprendi. É por isso que eu fiz tudo isso com a filha para o meu filho. Ela criou livros e currículos para crianças de 0 a 3 anos, com orientações de interação. Entende o que quero dizer? Sou um pai e mãe muito melhor agora, e isso é o que mais importa. Qual foi o momento mais difícil da sua vida? Quando a minha mãe morreu, quando a Alia morreu. Quando as pessoas morrem, essa é a porra da parte mais difícil, mas todo o resto é fácil.
Quando li sobre, bem, obviamente você se lembra das notícias, as notícias globais de quando a Alia morreu. Mas quando li sobre isso antes de você vir aqui, agora que estou em um relacionamento com alguém que amo, eu tentei imaginar, bem, eu imaginei na minha cabeça como seria pra mim. Eu simplesmente não consegui chegar lá. Meu cérebro não me deixava ir por esse caminho. Não vá por esse caminho. É uma dor que você não entenderia. Mas sobreviver a essa dor me deixou muito descolado. Como foi, de fato, aquela fase da sua vida? Foi triste, mas, sabe, as coisas estavam acontecendo, então foi como se foi eu me organizando para me manter forte. Porque quando as pessoas veem que você está fraco, elas atacam. E as pessoas estavam ficando engraçadinhas. Foi eu provando para mim mesmo que sou um verdadeiro general. Que eu conseguia trabalhar com o coração partido. Isso tem um preço? Ser sempre forte? Não, eu não estou dizendo que não senti, só estou dizendo que tive que aprender a liderar pelo exemplo. Então, naquele momento, eu pensei, a maneira como eu reagi a isso é como cada pessoa que se inspira em mim vai reagir quando perder alguém que ama. Você entende o que eu quero dizer? E, quando você está no comando, ou você é não que eu esteja dizendo, quando você é o chefe e tem um monte de gente diferente dependendo da sua força, é uma vida que eu escolhi, tá ligado? Então, quando escolhe ser de um jeito ou assumir um papel? Tipo, eu prefiro fazer isso do que ficar parado sofrendo. Sabe o que eu quero dizer? Tipo, eu não quero ficar parado sofrendo, sabe? Pra mim, é tipo a vida. Eu me divirto tanto que quando tragédias naturais acontecem, quando coisas acontecem que vão acontecer com as pessoas, é só, sabe, uma questão de tempo. Eu não posso deixar isso estragar minha diversão. É só um teste. Mas, sabe, é preciso leitura e terapia para se organizar, para conseguir atuar em um nível profissional. Mas você sabe bem como as coisas são. Seus 5 filhos. Se eles quiserem ser bem-sucedidos e felizes em suas vidas, quais lições você está passando para eles para prepará-los para o sucesso e a felicidade? Sabe, o problema é que as pessoas com quem é mais difícil conversar são os meus filhos, sabe? No entanto, acho que a minha filha, Ava, que passou por tudo, sabe? Quando era mais nova, passou por poucas e boas e tudo mais. Mas, tipo, onde ela está agora, eu realmente me sinto bem com a minha criação. Porque ela sabe o que é a felicidade. E ela simplesmente ama tanto a família. Eu não vejo as coisas dessa maneira quando se trata dos meus filhos. Você entende o que eu quero dizer? Eu só desejo que eles sejam felizes. É meu dever assegurar que isso aconteça. Mas se eles não encontrarem esse caminho por conta própria, a questão é que, depois de certa idade, eles não são mais crianças. Tenho filhos, não 5, 3 adultos ou 2. Mas eles ainda são meus filhos. Então, se eles não estiverem felizes, então, eu quero ter certeza de que eles são. Se os sonhos deles, tipo, o meu trabalho é realizar os sonhos dos meus filhos, mas eles precisam saber quais são. Seus filhos sabem seus sonhos. Imagina, sempre falo disso com eles. Digo, anota aí, nem me ouvem. Aí eu só digo, beleza. As merdas que me pagam pra dizer, eles não ouvem de graça, sabe? Mas, pra mim, eles ainda continuam sendo perfeitos. Sabe, é difícil porque a parte boa, o lance do Baby Doce com meu filho é que a Rocky está ensinando tudo o que eu estou ensinando. Não há contradições. Tipo, se eu digo alguma coisa, ela não diz que estou errado. Então não precisamos escolher nada. Nós dois estamos ensinando a mesma coisa. Então estou curioso para ver como isso vai se desenrolar. Todos os meus filhos são diferentes. Todos eles. Você visualizou a vida toda. Eu estava lendo sobre como, quando você estava construindo a Rockefeller, você parava em frente a casas e ia visitar casas que sabia que não podia pagar, porque um dia você sabia que teria condições de comprá-las, e esse tipo de fio condutor de visualização. Sério? Ainda parando em frente a casas? Sim, eu posso comprar, sem problemas. Prometo que assim que eu encontrar uma casa que realmente me agrade, eu dou um jeito.
Minha pergunta é, tipo, o que que você está visualizando agora? Você falou sobre morar naquele bairro onde as pessoas se venderam, mas qual é a visão do Dummy? Certo? Agora mesmo, eu estou em relação a negócios ou pessoal? Pessoal, estou visualizando, tipo, 100 acres, ter uma fazenda e um estúdio e só ficar curtindo a vida, sabe? Mas ter um jato particular. Sabe o que eu quero dizer? E talvez seja no Havaí, sabe? É que tem muita coisa lá. Negócios é transformar a DM Dash Studios no que eu chamo de, tipo, uma Disney, sabe? Eu visualizo comprar escolas, entrar em mercados onde, sabe, as pessoas podem achar que está tudo em ruínas e pegar, tipo, um prédio que está em mau estado e transformá-lo em algo criativo e trazer as crianças para lá e ensiná-las, sabe? Estou visualizando algumas leis que vão passar ou que serão aprovadas. Estou imaginando como será nossa cultura no espaço Web3, superando a fase dos macacos, sabe? E tornando isso mais sobre criatividade e não algo estático. Sabe o que eu quero dizer? Isso não é criativo. Isso pode ter, sabe, implicações e conotações raciais. Com tudo isso acontecendo, você ainda disse mais cedo que sente que está atrasado no seu roteiro de vida. Se você estivesse no cronograma, como seria isso? Todas essas coisas seriam verdade? Todas essas coisas teriam se concretizado? Todos esses sonhos? Pois é. É uma verdadeira loucura, porque acho que o que mais me incomoda é o ramo da moda. Porque, sabe, eu fiz muita coisa com a Rachel e aí, tipo, é como se tivéssemos jogado tudo pelo ralo e eu realmente amo moda. Então eu acho que a próxima coisa que eu quero é voltar pra moda. E a minha idade, tenho 50 anos, sempre quis saber como seria meu estilo aos 50. Os estilos mudam e não sigo muito as tendências. Quer dizer, um pouco, mas não muito. Tá ligado? E muita gente que eu moldei, ou pelo menos com quem trabalhei quando eram mais novos, está se dando muito bem na moda agora. Então, tipo, eu sempre gostei do mundo da moda. Sempre foi meu mundo favorito. Só preciso voltar. Quero o mundo da moda de novo. Temos uma tradição de encerramento neste podcast, onde o último convidado faz uma pergunta para o próximo. Eles não sabem para quem estão perguntando, então, e eu não vejo até abrir o livro. A pergunta que deixaram para você é: do que você mais sente falta na sua vida? Na verdade diz, do que você mais sente falta na sua vida? Neste momento, estou com saudades dos meus filhos, porque eles estão cada um na sua, e eu nunca consigo reunir todos de uma vez. Sabe como é? Tipo, eu preciso conseguir, tipo, um dia, algumas vezes por ano, em que todos os meus filhos, tipo, eu sempre estou com 3 de cada vez, ou 2, mas nunca os tenho todos na mesma casa. Eu sinto falta disso. Sinto muita falta das minhas filhas, porque tenho estado na estrada. Sinto falta da Alia. Eu sempre fico curioso, tipo, se a Alia e o Rock se conhecessem, como seria? Sabe o que eu quero dizer? Porque eu vejo tanto, tipo, o Rock tem muitas semelhanças com a Alia que as pessoas nem entenderiam. Ainda sente falta dela? Pois é, ela era, sem dúvida, a pessoa mais legal que eu conheci, sabe? E se você não conviveu com ela, seria muito difícil de entender. Ela era, e na verdade ainda é, uma pessoa mágica, mas enfim, deixa pra lá. O tipo de magia que ela foi como quando eu nunca pensei que veria aquela magia novamente, mas eu a vi na Raquel, em um lugar onde eu menos esperava, o que foi estranho. Mas ela era diferente. E, sabe, pra mim, tipo, na história, acho que ela vai ser lembrada como provavelmente a cantora mais descolada, a mais descolada de todos os tempos. E quando ela estava viva, ela tinha, tipo, aquela aura de ser descolada, de ser a mais descolada. E ela me disse que eu era o mais descolado, tá ligado? Então, sabe como é a sua vida? Ou como você se sente quando a Alia te diz que você é o máximo? E a Alia, você entende o que eu estou pensando? Você entende o que eu estou dizendo? Que tipo de confiança você tem? Que validação você sente ao poder afirmar com convicção? A Alia me disse que sou a pessoa mais legal que ela já conheceu. Já ouvi isso antes, mas a Alia realmente me disse. Sinto-me profundamente inspirado neste momento. Há tantas coisas que você mencionou que realmente tocaram o meu coração de uma forma especial. A verdadeira dedicação à arte é algo sobre o qual, infelizmente, se fala muito pouco nos dias de hoje. A grande maioria das pessoas só busca dinheiro e oportunidades de negócios. Mas a arte é, na verdade, o lugar onde residem a emoção mais pura, o amor verdadeiro e a expressão da alma humana. A bolsa sempre foi uma distração. Dinheiro é o diabo, mano.
faz você esquecer tudo o que te faz feliz. Não tem como ter os dois ao mesmo tempo. Seja um artista. Eu estou fazendo isso. Eu acabei de te falar. Isso exige luta. Mas, tipo, você é um artista, né? Eu sou DJ, escrevo livros, tenho um musical que faz turnê pelo país. Essa é a minha arte. Essa é a parte de mim em que eu digo, não estou fazendo isso por dinheiro e não, se ganharmos dinheiro, doamos pra caridade. É então, quando essa você é a minha mais arte. se Sim, diverte. 100%. Então, Quer dizer, por que isso não? é arte pra mim. Exatamente. Então, por que não ganhar dinheiro com o que te faz mais feliz? Esse é um bom ponto. Geralmente porque você não tem confiança de que é capaz. Mas foi isso que eu decidi fazer. Ter total confiança na minha arte. Eu só quero ganhar dinheiro comigo mesmo. Vou ajudar as pessoas a ganhar dinheiro, mas acima de tudo tem que ser sobre mim. Dami, obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por vir aqui. Você é alguém que eu admiro de longe há muitos e muitos anos, do ponto de vista artístico e de negócios. E eu assisti aos seus vídeos e sua mentalidade, eu acho, é o que eu acredito que todos podem tirar o maior proveito. A mentalidade funciona, na verdade, exatamente como uma vara de pescar. É uma ferramenta para manobrar a sua vida rumo ao sucesso e a resultados muito melhores. Dami, muito obrigado por tudo. Só mais uma coisa rápida, por favor. É uma loucura que nos últimos meses tantas pessoas tenham me marcado no Instagram, até no Telegram e nas minhas DMs do Twitter, em fotos delas começando sua jornada com Joel. E é uma das coisas mais incríveis da minha vida poder fazer um podcast, que claro precisa de dinheiro para se manter. E ter um patrocinador como a Joel, que eu acredito genuinamente que vai ajudar cada pessoa que começar a sua jornada com Joel a mudar de vida. Porque este podcast, a intenção central deste podcast é ajudar as pessoas a viverem vidas melhores. Ele me fornece proteína, vitaminas e minerais. É à base de plantas, tem baixo teor de açúcar e não contém glúten. Faz tudo isso em uma bebida pequena e saborosa. Existem outros produtos, há alimentos, a coleção Hot and Savory, muitas outras coisas. Mas para mim, esta bebida pronta para beber é a salvação absoluta da minha dieta durante a semana, quando estou em um ritmo tão acelerado. Olha, não quero ser repetitivo, mas se você ainda não experimentou o Joel, experimenta. E se experimentar, me marque. No Instagram ou onde quer que você experimente, me marque.